Fala, meus amigos, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão disputando. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Primeira Liga. Tem campeonato, tem carioca, estamos aqui fazendo a nossa análise, dando a nossa opinião antes do jogo e pós-jogo. Falando das possíveis falhas do time carioca, do lado positivo, o que poderia ter feito para ter um resultado melhor. Ou seja, estamos aqui, aquele bate-papo que todo mundo tem na rua, em casa, no bar, falando sobre futebol. Bom, vamos falar final de semana, Campeonato Brasileiro. Meio de semana não, meio de semana tem outros campeonatos também, pode ter o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga. Mas final de semana, aqui no Brasil, sempre é Campeonato Brasileiro. Então vamos falar da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar. Bom, Campeonato Brasileiro, jogos sábado, domingo e segunda. Os cariocas jogam sábado e domingo. Já teve o primeiro jogo do primeiro carioca que jogou no sábado, que foi o Flamengo, que ganhou do Curitiba de 2-1. Bom, domingo teremos 3 jogos, 3 cariocas, Fluminense, Botafogo e Vasco jogam no domingo. Então vamos falar do primeiro carioca que jogou neste domingo. Vamos falar do tricolor, vamos falar do Fluminense. Tricolor, Flusão. Antes de falar do jogo, o Fluminense tomou prejuízo de novo no Maracanã. Tem que ter pelo menos 23 mil para igualar, para não tomar prejuízo. Acho que chegou a 20, 21 mil. Deveria ter tido mais. Falaram até que poderia ter tido 30, mas não deu. O Fluminense ficou no prejuízo financeiro. E ficou no prejuízo também na tabela. Fluminense perdeu para o Corinthians de 1-0. Uma ressalva, não mereceu. Fluminense não mereceu a derrota. Merecia ter ganho? Não sei. Mas perder, o Fluminense não merecia ter perdido. O Corinthians não jogou para ganhar o jogo. Dado o Corinthians fez o jogo que ele sempre faz. O Corinthians não vai ser diferente do que fez hoje. Até porque ele não tem como ser diferente com os jogadores que ele tem, ele não tem como ser diferente. Então o Corinthians vai ser sempre assim, o campeonato inteiro. Ganhando ou perdendo, ele vai ser assim. Corinthians é um time muito bem treinado. Fazer aqui alguns pontos para ver a diferença do Corinthians e o Fluminense. Primeiro, o Corinthians, tanto quanto defende, quando ataca, os jogadores estão sempre muito próximos. Quando defende, tem sempre 3, um do lado do outro. E quando ataca, também tem sempre 3, para poder a tabela ficar mais fácil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os jogadores enfeitam muito pouco. Eles fazem o simples, fazem o básico. E como tá sempre jogadores muito próximos, fica mais fácil para tocar a bola. Não precisa ficar fazendo toque muito distante um do outro. Então, time sempre muito coeso, ou na defesa ou no ataque, jogadores sempre juntos, faz um toque de bola mais fácil, porque eles simplificam o jogo. Os 2 volantes que o Corinthians tem não saem muito, sobem muito pouco. E o Corinthians tem um outro detalhe. O Corinthians joga sempre no erro do adversário, que ele sabe que o adversário vai errar, ele marca quem é que sabe tocar melhor a bola, quem é que sabe sair jogando. Aquele que não sabe, tem mais dificuldade, ele pressiona.
o Corinthians vira e mexe, marca alto e volta, ele fica nesse vai e vem, de vez em quando marcando alto, fazendo pressão, de vez em quando ele volta para dar um descanso os jogadores. Outra, o time do Corinthians não corre muito, não fica igual um louco, os volantes não ficam igual um louco correndo atrás de jogador, porque o esquema é muito bem montado. Ele fecha com 2 linhas de 4 ali, com o Jô mais na frente. E o outro detalhe, o Jô consegue segurar a bola para o meio de campo chegar e o atacante chegar. O Fluminense hoje, o Henrique Dourado que entrou foi uma surpresa. Henrique Dourado entrou, mas não ajudou muito, não conseguia segurar a bola na frente. O Fluminense, quando o jogador taca a bola, os outros jogadores, em vez de juntar para facilitar o toque, eles abrem. Então o espaço tem que ser sempre muito mais longo. O Fluminense vira e mexe. Desculpa. Os jogadores vira e mexe. Por não ter um companheiro próximo, tem que tocar, tem que tentar uma jogada individual. E como o Corinthians joga muito coeso, muito juntinho, fica difícil. Ele vai ter que passar por 1, por 2 ou por 3. Aí fica muito difícil. A não ser que ele fosse o Garrincha. Aí talvez conseguisse. Porque eles jogam muito próximos um do outro. Então, joga muito espaçado. O Fluminense tem um problema de criação. Porque o Fluminense jogou com 3 volantes ali, Marlon, Wendel e Orejuela um pouquinho mais à frente, mas na verdade quem acabava subindo um pouco era o Wendel, o Scarpa pelo lado direito, o Richarlison pelo lado esquerdo e o Dourado. Richarlison e o Scarpa, muito bom. O Scarpa chutou várias vezes de fora da área, meteu bola na trave. O Richarlison deu um suador danado, mesmo com jogada individual, porque os jogadores do Fluminense ficam muito separados um do outro, tinha que se juntar mais. E isso fez a diferença. Esse jogo compacto do Corinthians foi mais eficiente do que o jogo mais espaçado do Fluminense. O Corinthians não acelera o jogo. O Corinthians é mais paciente, ele toca mais a bola, ele espera mais para conseguir fazer a jogada com mais perfeição. O Fluminense é mais afobado, o Fluminense tenta de qualquer maneira e isso atrapalha, que vira e mexe ele perde bolas infantis. Ponto. Primeiro tempo, então vamos lá, fiz aqui a diferença Corinthians e Fluminense. Primeiro tempo, jogo sincero, meio chato. Eu tinha achado isso, porque o Corinthians gosta de dar bola para o outro time. O Corinthians, toda vez que o Corinthians jogou, que o Corinthians teve mais posse de bola, ele não ganhou. Então o Corinthians, a maioria das vezes o Corinthians ganha, quem tem mais posse de bola é o outro time. Ele gosta de dar bola para o outro time, para ele poder ficar no contra-ataque e jogar no erro do adversário. E o Fluminense também tem esse jeito, de dar bola para o adversário e partir no contra-ataque. O contra-ataque do Fluminense é muito mais rápido do que o contra-ataque do Corinthians. Até porque o Corinthians tem na frente ali o Romero. Pô, pelo amor de Deus. Não dá, não é? Tá ali no Corinthians, tá, mas não é. Tem jogadores no Corinthians até mais rápidos e com a qualidade, mas ele tá ali porque ele ajuda muito na marcação. Tinha o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, mas nenhum deles é velocista, corre muito. Nenhum deles tem a velocidade do Richarlison. Nenhum. Então o contra-ataque do Corinthians é perigoso, mas não é aquele contra-ataque muito rápido. Mas a vantagem do Corinthians é que o jogo consegue segurar a bola para eles poderem chegar. E o Fluminense não tinha isso. Então, o Fluminense começou o primeiro tempo em cima, tentando, tocando a bola. O Fluminense teve que tocar a bola para poder chegar até o gol do Corinthians, mas não era muito fácil, ele faz a marcação muito bem feita do Corinthians. O Richarlison tentou, o Scarpa tentou muitos chutes de fora da área, porque estava difícil entrar na área do Corinthians. O Fluminense também não deu muita chance para o Corinthians. O Corinthians também tentava com mais paciência, mas também tentava algumas coisas mais de fora da área. Ou seja, no primeiro tempo foi um jogo muito parelho. O Corinthians um pouquinho melhor porque trabalhava melhor a bola. O meio de campo do Corinthians tinha mais calma, estava com mais paciência, então trabalhava mais a bola. Mas primeiro tempo bem parelho. Tanto o Wagner, o goleiro do Corinthians, quanto o goleiro do Fluminense, pouco trabalharam, tiveram
muito pouco o que fazer. O jogo foi parelho, justo, o 0 a 0. Tiveram algumas chances, tanto o Corinthians quanto o Fluminense, mas o jogo foi bem parelho. No segundo tempo, o jogo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo, jogo parelho, Fluminense tentando, o Corinthians, no estilo dele, não rifava a bola, apesar do Corinthians gostar de jogar no contra-ataque, mas quando tinha a bola também trabalhava ali, tocava para um lado. Pelo fato de os jogadores jogarem próximos um do outro, facilita para tocar a bola, então tinha mais calma para tocar a bola. O Fluminense tentava, muitas vezes com jogada individual, o Scarpa apareceu mais no segundo tempo, criando, saindo do lado direito, indo pelo lado esquerdo, caindo pelo meio, chamando as responsabilidades para si. O Henrique Dourado no segundo tempo também não apareceu muito. O Richarlison, em jogadas individuais de força na correria, deu um trabalho danado. Porém, quem fez o gol foi o Corinthians. E não foi de contra-ataque, não foi de jogada ensaiada, não foi nada disso. Foi no escanteio de uma falha individual, onde dois zagueiros subiram para cabecear a bola e o zagueiro do Corinthians foi mais eficiente. O Balbuena subiu no escanteio para cabecear junto com o Henrique, ele subiu 3 palmos a mais com o Henrique, meteu no cantinho, o goleiro do Fluminense não teve como pegar, que ele cabeceou, ele olhou, cabeceou consciente, lá, falha individual do Henrique, falha individual. Saiu, o Fluminense tomou o gol porque o jogador do Corinthians foi mais feliz, subiu mais, o Henrique não subiu para cabecear, não subiu, perdeu tempo de bola, Corinthians fez 1 a 0. A partir daí, o Fluminense começou a fazer o jogo ficar mais corrido. Depois do gol do Corinthians, o Corinthians ainda teve mais duas chances de repente ampliar o placar no contra-ataque. Eles pegaram o contra-ataque, chutaram já de dentro da área, bateu no jogador do Fluminense e desviou. Depois teve uma outra bola alçada dentro da área, em que o Júlio César saiu socando, porque senão o Corinthians poderia ter feito o gol. Porém, do gol do Corinthians até o final, o Fluminense foi muito superior, muito superior. Taticamente não, estava muito embolado. O Abel fez algumas mudanças, tirou o Dourado, que não estava ajudando muito, colocou o Peu, que foi melhor o tempo que jogou do que o Dourado. O lateral, Renato, não gostei, não gosto dele, se machucou, acabou saindo, entrou o Matheus Norton lá pelo lado. O Abel tentou fazer, o Fluminense encurralou o Corinthians, teve chance de marcar, teve um gol anulado, bem anulado do Richarlison. O goleiro do Corinthians fez umas 2 defesas muito boas, uma inclusive ele tirou dentro do gol. O Fluminense pressionou, tocou, por incrível que pareça, o Fluminense conseguiu espaço, mas conseguiu espaço por quê? O time do Corinthians joga coeso, mas o time do Corinthians não é um time muito rápido. A hora que o Fluminense acelerou a bola, começou a tocar muito rápido, fazer tabela muito rápido, estava confundindo a marcação do Corinthians, porque eles não são muito rápidos. E o Fluminense conseguiu encontrar espaço. O Fluminense merecia ter empatado, teve chance do empate de cabeçada, chute do Scarpa, que bateu na trave, ele entrou pelo lado direito, tirou do goleiro do Corinthians, ela bateu na trave, poderia ter empatado ali. O Richarlison teve chance também de empatar, mas infelizmente a bola não entrou. Não foi justo a vitória do Corinthians, foi injusto a derrota do Fluminense. O Fluminense deveria ter conseguido pelo menos o empate, mas não conseguiu. O que prevaleceu foi a eficiência do time do Corinthians. Esse futebol do Corinthians é um futebol bonito? Para mim, não é, mas eficiente. Ele é o líder do campeonato com 40 pontos. O jeito do Corinthians, jogar coeso, jogadores todo mundo perto um do outro, meio defendendo ou atacando, sem muito drible, sem muito enfeite, fazendo o simples, simplificando tudo, o Jô ali na frente, segurando a bola para os atacantes, para o meio de campo chegar. Esse é o jogo
do Corinthians. Jogar coeso, tocando a bola rápida. Prevaleceu o sistema tático e a jogada individual do gol, que foi o gol de cabeça, que subiram 2 zagueiros. O zagueiro do Corinthians foi mais eficiente que o zagueiro do Fluminense. E o Henrique não estava muito bem. O Henrique estava, depois desse gol, o Henrique ainda deu umas falhas, atrasou algumas bolas para o goleiro, que colocou o goleiro do Fluminense com problemas. O Henrique não estava muito bem, Infelizmente acabou o gol acontecendo em cima dele. Não deu para o Fluminense, não merecia perder, mas futebol é assim mesmo. Corinthians ganhou, abriu mais um pouquinho ali para os concorrentes ao título, está com 40 pontos. O Grêmio joga amanhã, se o Grêmio ganhar, volta a diferença de 6 para o Grêmio, mas se o Grêmio perder, a diferença vai a 9 de novo. Bom, e campeonato que segue, tem muito campeonato, ainda tem 3, 4 rodadas para terminar aí o primeiro turno, e mais 18, 19 rodadas aí do segundo turno, onde tudo pode acontecer, ainda está tudo muito aberto. Mais uma derrota do Fluminense no Maracanã, não deu para o Fluminense. Agora aguardar o próximo jogo do Fluminense contra a Ponte Preta. Fluminense tem que ganhar para não ficar, não cair muito na tabela, que o Fluminense já estaria, acho que 9º, 10º lugar. Então o Fluminense no próximo jogo tem que correr atrás e ganhar. Mas aí é quando eu falar sobre a 17ª rodada. Meus amigos, um abraço, até mais, até a próxima rodada falando do Flusão. Curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Fui!